Shalom, meus irmãos, que o Eterno abençoe a cada um de vocês. Eu sou o Marcos Aurélio e estamos iniciando mais um programa examinando os profetas, o estudo semanal da Haftará. O que é Haftará? Para quem está chegando agora, para quem não conhece o canal Teshuvah Total, não se preocupe com esses nomes estranhos. São as palavras em hebraico, o idioma hebraico do Eterno. A Haftará é um estudo relacionado dos profetas acerca da porção semanal que nós estudamos da Torá, da lei, da instrução do Eterno. Vocês conhecem como lei, mas a palavra lei em hebraico é a palavra Torá, que quer dizer instrução, quer dizer o seu ensinamento, e muitos tradutores colocaram como lei. Porém, não tem problema. Se você conhece como lei, porém você quer conhecer mais sobre o idioma hebraico, mas sobre o verdadeiro significado de algumas palavras em hebraico, você está no local certo. Você vai encontrar aqui o pessoal da Teshuvah Total. Temos um curso de hebraico, professor Marcos Felipe, com o melhor método de ensino do hebraico do mundo. Não temos essa pretensão, mas temos certeza que é o melhor, porque ele fala didaticamente, fala com calma, fala com amor e não cobra nada, gratuitamente. Então, o que é de graça pode ser bom? Pode. Temos aqui um excelente exemplo para vocês. Então, quem acompanha o canal sabe que o professor Marcos Felipe ensinou com muito amor, muito carinho e com muita dedicação, e por isso que saiu perfeito a didática de ensino dele. Então, o estudo da Haftará semanal, referente, o que é a Haftará, como eu havia dito, o estudo relacionado dos profetas acerca do pedacinho da Torá que a gente vai estudar no decorrer da semana, finalizando esse estudo na sexta-feira à noite, nessa próxima sexta, e no próximo sábado de manhã, às 10 horas da manhã e às 4 horas da tarde. Então, nessa semana nós estamos na Haftará, a 20ª Haftará, a 20ª porção da Torá, que é a Tetzaveh, que é a porção ordene. Essa ordenança a gente vai encontrar, deixa eu colocar aqui o slide para vocês, no livro de Shemot, livro de Êxodo, no capítulo 27, versículo 20 ao capítulo 30, versículo 10. Também tem no nosso Telegram, vocês têm acesso através do QR Code que eu vou colocar já aí para vocês. Eu acho que aparece aqui na tela quando eu estou. Esse QR Code aqui. Cadê? Aqui. Esse aqui. Vocês têm acesso ao Telegram do canal e podem baixar as tabelas de porções e os estudos que nós vamos fazer. Hoje a gente vai estudar também os escritos nazarenos, que vocês conhecem aí como Novo Testamento, os escritos nazarenos, e vocês vão ter acesso a várias maravilhas que o Eterno deixou para que a gente possa aprender no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, vamos iniciar nosso estudo. Espero que vocês abram aí a escritura de vocês e principalmente o coração de vocês para meditar nas maravilhas do Eterno, as instruções que o Eterno tem para cada um de nós, né? Então, qual é o primeiro texto que eu selecionei? Não está na referência de leitura que a gente colocou aí, mas para vocês darem uma refrescada na memória. A gente estudou na porção Itrô, porção Jetro, no capítulo 19 de Shemot, esse texto maravilhoso, uma promessa que o Eterno faz para o seu povo. E o texto diz: Veatá im shmoar teshmeu. E agora, né, vocês, se com atenção, se com reverência, vocês ouvirem, teshmeu, ouvirem, becoli é minha voz, na minha voz, ou a minha voz. Ushmarten et briti, se vocês ouvirem com atenção minha aliança e mantendo a minha aliança, vocês mantiverem firme, né? Ouvir com atenção, colocar em prática, manter firme o que? Et briti. Briti é a palavra aliança, justamente. Por isso que alguns dizem Brit Hadashah, né? Uma aliança renovada.
Então, Hadesh, que é a palavra para renovo, né? Toda vez que, por exemplo, Yareach, a lua, ela ressurge, ela está renovando-se. Então, aliança renovada. Então, Et Briti, se a gente colocar em prática, ouvir com atenção e principalmente a gente dar a devida reverência, a devida atenção à aliança do Eterno, o que é que ele promete? Ele diz, ó, Vi reitem, vocês serão, li, para mim, a palavra, por exemplo, Yesh li, existe para mim, a palavra li em hebraico é para mim. Segular. Então, segular, vocês têm aqui, um pouquinho que eu aprendi, né, nesses tempos aí, com o Moré Marcos Felipe. Deixa eu pegar aqui o apontador, aqui o lápis, porque não está indo, agora acho que vai. Aqui, agora ficou grosso demais. Pronto, vou voltar aqui. Deixa eu apagar aqui, viu, pessoal? Só um minutinho que eu estou regulando aqui o tamanho do lápis, para não ficar muito grosso aqui. Isso. Segular. Essa palavra segular quer dizer virtude, né? Vocês serão tesouro. Se vocês mantiverem a minha aliança, colocando em prática, dando ouvidos, o que é que o Eterno diz? Vocês serão um tesouro, um presente, uma dádiva para mim, uma virtude. Então, ele diz, Mikol ha'amin, de todas as nações, dentre todos os povos. Ki li kal ha'aretz, pois toda a terra é minha. Então, o Eterno está dizendo que se nós colocarmos em prática a sua aliança, ele fará de nós que nós sejamos uma dádiva, uma virtude para ele. Pois toda a terra é dele. Mas ele continua dizendo, é aqui que eu quero chegar, para que a gente possa compreender. O que é que isso tem a ver com o sacerdócio? O que é que tem a ver com o tema que eu escolhi para a porção? Eu esqueci até de falar para vocês, as vestes do sacerdote. Meu irmão, não estou entendendo. Tenha calma, a gente já chega. Só um minutinho. Vocês vão entender porque eu estou citando esse texto da porção de duas porções anteriores. O texto continua. Vairtem, vocês, Tirlu, li, serão meus. Ma melechet, um reino. Vocês serão o meu reino. Kohanim, o reino de sacerdotes. O reino sacerdotal. Vegoi Kadosh. Agora, eu preciso de um pouco de atenção de vocês, justamente para isso aqui, ó. Para esse texto que diz justamente isso. Vegoi, aqui estou citando para vocês, Kadosh. A palavra goi, em tese, é a palavra para povo também. Porém, esse povo, geralmente, essa palavra goi é usada justamente para o povo gentil. Então, o que é que o Eterno está dizendo? Goi Kadosh. Goi Kadosh seria que essas pessoas que tinham comportamento de gentil se tornariam agora santos. Eles estariam santificados. Agora, o que é que tem a ver isso com o povo que estava lá no deserto? Quando o povo saiu do Egito, do Mitzrayim, saiu uma grande quantidade de pessoas junto com as 12 tribos de Israel. Os rabinos falam que existiam 70 nações ali, representadas. Quando o Eterno deu as instruções, não deu só para as 12 tribos, deu para as 70 nações que representavam todas as nações da terra. Por isso que o texto diz, olha, Vegoi Kadosh, vocês seriam uma nação misturada, uma nação com todos os representantes santificados, santos. E o Eterno continua, o texto continua, né? Depois dessa linda profecia, né, que a gente pode dizer. Porque a gente vai ver ela na Brit Hadashah, nos escritos nazarenos, mais à frente. Kefa, Pedro, falando sobre isso, falando sobre essa profecia. Ele cita essas mesmas palavras, a gente vai ver lá na frente, que ele cita essas mesmas palavras. Vocês são Goi Kadosh. Vocês são a Goi Kadosh. Esse grupo de gentios
que são agora santificados entre as nações. Não mais reunidos no só local. Agora vocês estão em todos os locais do mundo, porém vocês têm em si as vestes dos sacerdotes. O que o Eterno disse um pouquinho antes, a gente viu aqui, ó, o reino Mamelachet Kohanim, um reino sacerdotal. Então ele continua. Ele Hadevarim, estas são as palavras, Asher, que, Tedaber, deves falar, El Bnei Israel, para os filhos de Israel. Então o texto continua, né? Eu vou ler agora todo o texto. E vocês serão meu reino de Kohanim, uma nação separada, uma nação Kadosh. Essas são as palavras que vocês devem falar aos filhos de Israel. Então, na semana passada, a gente aprendeu o quê? Que a diferença entre o tabernáculo e o templo. A gente aprendeu detalhadamente a diferença entre o tabernáculo e o templo. Dessa vez, a gente vai se ater ao quê? A diferença, o que é que há de diferente nas vestes do sacerdote. A gente não vai se ater aos mínimos detalhes, quem vai fazer isso é o professor da porção dessa semana, na sexta-feira, vai estar imperdível, como sempre. A gente vai se ater apenas ao sentido figurado do que representam essas vestes. Por que os sacerdotes tinham vestes diferenciadas? Eu tenho uma foto aqui, ó, de várias pessoas vestidas de branco e segurando essas folhas de palmeiras, né? E a gente vai ver no livro de Apocalipse que vai falar sobre isso também. Eu não citei aqui no texto, porém, se vocês lerem no livro de Apocalipse, vai citar que viu uma grande multidão vestida de branco. E as vestes sacerdotais em si, elas tinham essa conotação de ser brancas, né? Elas eram dadas pelo Eterno e elas tinham essa separação, né? A diferenciação. O único que tinha uma veste um pouquinho diferente era esse que vocês estão vendo na tela aí, era o sumo sacerdote. Ele tinha uma veste ainda mais bonita, né? Mais diferenciada do que a dos seus irmãos. O sumo sacerdote ele tinha uma responsabilidade também um pouco maior, que vocês vão observar também. E continuando no livro de Shemot, capítulo 1, versículo 28, que é justamente a porção da semana, né? Que a gente vai relacionar os textos. Vou pegar poucos textos da porção, como eu faço sempre, para que o professor possa se sentir bastante à vontade em falar. O que é que a gente vai pegar? O livro de Êxodo, Shemot, capítulo 28, versículo 2. O texto diz: vá ver a citar, Vigdei Kodesh, vá citar e farás, né? E produzirás. Vigdei Kodesh, roupas separadas. Vigdei roupas Kodesh separadas. Lá Aharon, para Arão, Ahira, teu irmão, Le Havod, U Tifne Aret, perdão. Ul Tifaret. O que é que o texto está dizendo? Faça para seu irmão Arão roupas separadas para servir a Elohim, que expresse o que? A dignidade e o esplendor, que mostrem a honra, a glória do Eterno. Agora, como é que você pode demonstrar a honra e a glória do Eterno através de uma roupa, de uma vestimenta? Se vocês observarem, quando vocês fizerem a leitura dessa semana, vocês vão ver que no peitoral do sumo sacerdote, que é justamente esse peitoral aqui, ó, existia as 12 tribos, 12 pedras que representavam as 12 tribos de Israel. Aqui também tinham duas pedras, cada uma com 6 nomes nos ombros do sumo sacerdote, que ficava mostrando para cima, né? Os 12 nomes das 12 tribos, e aqui para frente. Ou seja, aqui era para o ser humano ver, e essa daqui para o Eterno ver. O Eterno se lembrar. Não que o Eterno não visse, não saiba, mas era uma lembrança eterna do nome das 12 tribos, para que o Eterno estivesse, como o texto diz, né, que o Eterno está olhando de cima para baixo, que a terra é como se fosse os cabelos de seus pés.
E também o sumo sacerdote ele tinha duas pedrinhas especiais que chamava-se Urim e Tumim. Acontecia o quê? Quando tinha uma dúvida muito grande e os homens não sabiam como diferenciar, eles jogavam essas pedras. Se desse Urim, era uma causa, se desse Tumim, seria a causa para outra pessoa. Então, existia essa função para que o Eterno pudesse... como é que eu posso dizer? Deixa eu só colocar aqui o cabo do carregador. Estava ligado? Não, tá. Só um minutinho, pessoal. Acontece, pronto. Caiu aqui os negócios, mas está tudo bem. Então, o sumo sacerdote tinha essa função de saber o que era a vontade do Eterno. Então, ele jogava também tinha essa Urim e Tumim. Então, o sumo sacerdote ele tinha vestes diferenciadas dos demais do seu povo. Então, deixa eu botar aqui de novo. Todos os levitas possuíam, todos eles, vestes diferenciadas do povo, para identificar e literalmente para ter um padrão de vestimenta para esse grupo, o grupo de levitas. Esses homens tinham vestes diferentes umas das outras. Esses homens não tinham, né? Os levitas tinham a roupa igual. Porém, o único que possuía uma veste diferente era o sumo sacerdote. Esse homem tinha uma responsabilidade maior do que seus irmãos, pois ele era responsável por entrar no Santo dos Santos para realizar a expiação para toda a nação de Israel. Também com ele ficava, como eu havia dito, Urim e Tumim, para tomar as decisões difíceis, as quais era solicitado que o Eterno decidisse uma causa em particular. Em seu peito estava também o peitoral com as 12 tribos de Israel gravada, através dessas pedras. Agora, qual era a outra função, além de receber os sacrifícios, além de fazer esse sacrifício para a nação de Israel, uma vez por ano? Qual era a outra função que esse grupo de sacerdotes tinha? É o que a gente vai ver em Malaquias, capítulo 2, versículo 7. Porque os lábios de um Corém devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos esperam a instrução da Torá, porque ele é o mensageiro de Adonai de Sevaot. Ou seja, os sacerdotes tinham a função de ensinar o povo a obedecer minuciosamente cada mandamento da Torá. Eles tinham que ter o conhecimento pleno da Torá para poder ensinar ao povo. Eles não poderiam errar as datas de festividade, eles não podiam fazer o sacrifício de uma maneira diferente. Eles tinham que examinar os mínimos detalhes, minucioso mesmo. Você vai ver um pedreiro, quando ele vai fazer uma casa, ele se atenta aos milímetros. Ele tem um prumo, ele bate o esquadro, ele faz tudo certinho. Quando o pedreiro não é atento a isso, sai tudo fora do lugar. Quando você vai por exemplo, um torneiro vai fazer uma retificação no motor de um carro, para você ver o nível de perfeição, eles botam o motor no torno e colocam uma tinta em cima, pintam o motor. E a máquina vem raspando. Aonde ficou um pouquinho de tinta ali em determinado local, ainda precisa dar mais uma retificada. Às vezes são coisas... Passa um cabelo. Falar em cabelo, tem um cabelo aqui no meu rosto. Um cabelo é mais ou menos essa a margem que eles têm de erro, Então, o que é que a gente tem a aprender com essas minúcias que os sacerdotes tinham? Eles tinham a obrigação de serem bastante cuidadosos com o ensino. E o que é que a gente viu um slide anterior aí? A gente viu que todos nós seríamos no futuro, o povo de Israel, uma nação de sacerdotes. É a função que o Eterno delega para nós, que nós sejamos minuciosos no conhecimento da Torá. Tanto que no livro de Jeremias e Irmiarro, capítulo 31, logo após a promessa de uma aliança renovada, que ele renovaria sua aliança com o povo, o que é que o profeta diz? Ele diz, olha, nesse tempo, no tempo dessa nova aliança, vocês não precisarão ensinar mais uns aos outros, porque todos me conhecerão. Ou seja, como é que todos conhecerão e como é que ninguém vai precisar ensinar mais um ao outro,
Pois todos conhecerão ao Eterno. Por causa disso, todos terão pleno conhecimento da Torá, serão a nação de sacerdotes. Qual é a função do sacerdote? É saber cada palavra que o Eterno disse, saber ensinar e instruir cada palavra que o Eterno passou para o seu povo. Então, continuando, chegamos agora no profeta Yehezkel, capítulo 43, como a gente viu no início da porção relacionada, né? E no capítulo 43, versículo 10, diz o seguinte: Atá ben Adam, e você, né, filho do homem, Haged, mostre, Eit Beit Israel, para a casa de Israel, Et Habeit, a casa, Ve e Kalmu, para que essas pessoas, e Kalmu vem justamente da raiz da palavra Kalam. A palavra Kalam justamente tem essa função, essa palavra de humilhação, né? Kalam quer dizer humilhar, humilhado. Então, quando o texto está dizendo, né? Vê e calmu, é justamente para que as pessoas fiquem envergonhados, se humilhem, se abaixem a cabeça, pois eles estão altivos, né? Me avoteihem, da sua avoteihem, vem também avon, essa palavra aqui, ó, avon, a gente sabe que é uma marca famosa, né? A palavra avon em hebraico, por incrível que pareça, é a palavra iniquidade, a palavra transgressão. Então, me avoteihem quer dizer de suas iniquidades, elas se envergonhem das suas iniquidades. O madadu, imersam, et ternit, com cuidado. Eu selecionei aqui essa palavra em vermelho, que é a palavra madad. Aqui está o madedu. Mas a palavra madad, que é justamente medir, que meçam, né? A palavra está aqui em positiva, né? Para que meçam. A palavra madad quer dizer medida. Mas o que é que isso tem a ver? Por que está relacionado com os sacerdotes? Porque, meus irmãos, quando Moshe recebeu a instrução para os sacerdotes, para o tabernáculo, para tudo, ele recebeu até os milímetros. Quando vocês observam, vocês lerem nessa porção, vocês vão ver que até os mínimos detalhes, o diâmetro como é que eu posso dizer? Do adorno que existia na cabeça do sacerdote, o que deveria estar escrito, o tamanho das pedras, o tamanho do peitoral, tudo está detalhado milimetricamente. O Eterno deu as medidas corretas para cada item do tabernáculo, para cada vestimenta dos sacerdotes. E a gente viu, com o More Heimerson ontem, que na porção que nós vimos anterior, na de ontem, que quase todos os itens do tabernáculo foram ditos nessa porção. Porém, na porção que nós estamos estudando hoje, vamos estudar na próxima sexta-feira, aparece aí o altar que recebe os incensos. O altar de incensos do Eterno. Era para estar nessa outra porção. Porém, o Eterno coloca juntamente com o sacerdote, com as vestimentas do sacerdote. Porque esse sacerdote, esse altar de incenso, representa justamente as orações que esse incenso subiria em cheiro agradável ao Eterno. As orações do ser humano. Existia um tipo de incenso que só poderia ser utilizado no tabernáculo. E quem faria a administração desses incensos para chegar até o Eterno seria os sacerdotes. Assim como na porção da Haftará, como a gente vai ver com o profeta Yehezkel, quando está recebendo as medidas do templo, essa porção os rabinos relacionaram justamente com o altar, que é a parte que cabe ao próprio ser humano quando olhasse para o altar. Quando você está levando um sacrifício para o altar, o que é que representa isso? Representa que você está pedindo misericórdia do Eterno. Está pedindo perdão do que você fez.
também sobe um aroma agradável diante do Eterno quando você pede o perdão. Quando você pede o perdão e quando você está em oração, o Eterno recebe isso com um cheiro agradável. E o que é que o texto está dizendo? Meçam, para que nós possamos medir criteriosamente, com cuidado. Então, a palavra madad, medir, para vocês terem uma noção, eu coloquei aqui alguns textos, algumas palavras relacionadas. Veja o valor numérico da palavra madad, é a palavra 48, o número 48. 4 mais 8 dá 12, as 12 tribos de Israel. Então, quem deve medir com cuidado? As 12 tribos de Israel. E, final 3. Quando a pessoa mede com cuidado, com critério, criteriosamente, está medindo, né, está concentrado naquelas medidas, o que é que ela tem? A palavra binar, entendimento. 57, 5 mais 7 dá 12, 12 dá 3. E também, o que é que essa pessoa tem quando está com critério, medindo com critério, tomando cuidado em ver cada detalhezinho, cada pontinho da Torá, das instruções do Eterno. O que é que ela vai ter? Gedulá, grandeza. Essa pessoa vai ser grande. Por isso que Yeshua diz, olha, em Mateus capítulo 5, versículo 20, se eu não me engano é 21. Ele diz, olha, qualquer que tirar desses mandamentos será menor no reino dos céus. Mas aquele que não tirar, não retirar nem um pontinho, nem um tracinho da Torá, será grande, Gedulá, será uma pessoa gadol, uma pessoa grande no reino dos céus. Aquele que retira da Torá é pequeno. Aquele que toma cuidado em medir, em prestar atenção em cada detalhezinho da Torá, ele é Gedulá, ele é grande no reino dos céus. Ele tem o mesmo valor da palavra madad. Então, continuando, né? Ainda no livro de Ezequiel, capítulo 43, versículo 11, diz o seguinte: Ve'im nihelmu mikol asher asu tezerat habait hunato mizvotaiv amovaiv ve'achal tezurotav ve'et kol hukotaiv. É isso mesmo. Se ficarem envergonhados, ou seja, se as pessoas se arrependerem com tudo o que fizeram, mostre-lhes a elevação e o plano da casa, suas saídas e sua entrada, todos os seus detalhes e decorações e todas as suas especificações. Essa palavra aqui, essa palavra que vocês estão vendo aqui, cadê, meu Deus? Hukotaiv, aqui ó. Hukot é justamente esses mandamentos que são quase que imperceptíveis, são pequenos mandamentos. Por exemplo, você não essa questão da alimentação segundo o Eterno são mandamentos que a gente não tem tanta explicação, a gente não tem como explicar. Então, é uma coisa entre você e o Eterno. Quando você estiver sozinho, você não vai fazer mal a ninguém. Você comeu uma coisa que o Eterno proibiu. Ninguém está vendo. Porém, você sabe que aquilo é transgressão. Você sabe que aquilo está errado. Assim como os mandamentos maiores. Você transgride um mandamento pequeno porque ninguém está vendo, aí você começa a transgredir um mandamento maior. Você vai ver algo que não lhe pertence, vai botar no seu bolso e sair, achando que ninguém está vendo. É assim, a transgressão de um mandamento vai transgredindo outro mandamento. Então, Hukotaiv, Vechol, Tezuroti. Então, se vocês ficarem envergonhados, ou seja, se as pessoas se arrependerem com tudo o que fizeram, mostre-lhe a elevação do plano da casa. Ou seja, quando as pessoas se arrependem, ela tem as condições de começar a ver as outras coisas.
É isso que o profeta está recebendo de instruções. Para que quando as pessoas começassem a se arrepender, ele poderia mostrar mais coisas para essas pessoas. Poderiam aprender mais. Poderiam ter a condição de medir com critério. Você está vendo aqui a imagem, né, do profeta com o mensageiro do Eterno segurando uma vara de medir, né? E essa vara teria a função justamente de mostrar os mínimos detalhes do templo. Não vou entrar no detalhe desse templo, o que é que ele representa, porque é muita discussão realmente tem sobre esse templo da profecia de Ezequiel. Não vou ser eu que vou me meter, né, nessa confusão. Eu vou ler um pouco e aprender o que eu tenho para extrair do texto, né, para não falar nada aqui e de repente ser bastante contrário do que a gente aprendeu até hoje, né? E continuando o texto, né? Ficol Torotô. E toda a Torá, né? Torotô tá aqui. Palavra Torá. A gente observa aqui. Aqui tá também, ó. Toratai, né? Então toda Ficol Torotô. Otam. O Verhot. O Hitov. Leineihem. Ve Ishmeru. Et kol tezuruto ve et kol hukotaiv ve asu otam. Então o texto diz: o seu desenho e a sua Torá. Desenhe para que eles a vejam, para que possam observar o desenho inteiro e suas especificações e as suas estipulações. Então, o Eterno está dando essa visão para o profeta, porém, o profeta teria que passar para a casa de Israel, como a gente viu no início, e a casa de Israel teria a missão de, juntamente com o profeta e o mensageiro, conferir se realmente aquelas especificações estavam batendo ou não. Se vocês observarem, o Eterno vai dar especificações sobre o altar que era levado os sacrifícios para esse templo. E fala até dos milímetros que teriam que ter de base e tudinho. O que é que isso tem a ver, meu irmão, com as vestes sacerdotais? Tem a ver, meus queridos, que a veste sacerdotal ela também tinha requisitos milimétricos. Ela tem a ver que a função de um sacerdote é dele estar vestido com a sua veste e saber os mínimos detalhes da Torá. Ele ter a vara de medir, ele ter a vara de medir a própria escritura, é o projeto. E ele observar se aquele projeto está sendo seguido nos conformes. Imagine um engenheiro numa obra, ele tem todo o projeto lá que o arquiteto fez, ele passa para o mestre de obra olha aquele projeto, mas não segue as especificações do projeto. O que é que vai acontecer? Vai cair o prédio. A função do engenheiro é justamente ele observar, juntamente com o mestre de obras, se aquele projeto que foi feito está sendo seguido nos mínimos detalhes. Se a altura tem que ter do pé direito tem que ter 2,60 m, não pode ter 2,62 m, não pode ter 2,58 m, porque vai ocasionar um problema mais à frente. Assim é com as instruções do Eterno. Ela não pode ser acrescentada nem retirada. Então, eu pergunto a vocês: onde estão tuas vestes, sacerdote? Onde estão as vestes que você tem, que eu tenho? As vestes de sacerdote que nos diferenciam dos outros. Não que nós sejamos, que os sacerdotes não eram melhor do que os outros. Os filhos de Levi não eram melhores, todos eles erravam também. Porém, eles tinham vestes e eles deveriam honrar as suas vestes. A pergunta que nós fazemos é: onde estão as tuas vestes? É a pergunta que Shaul, vai fazer quando ele está sendo interrogado. Observe que situação, meus irmãos. Hoje eu estou com a taça da minha esposa aqui. Ela ganhou de uma festa que a gente foi. Então, tá aqui, né, uma ilustração de Shaul. As pessoas cochichando, não é um negócio muito legal. Tá aqui, né, na câmera.
Tá aqui o pessoal cochichando, um já rejeitando aqui. Esse baixinho tá meio arretado. Como diz o ditado aqui. Vou mostrar aqui pra vocês. Esse baixinho aqui tá meio arretado, ó. Rapaz, isso aí não tava gostando muito do que tava ouvindo não, né? E o que é que o texto vai dizer? Deixa eu colocar aqui para vocês. Diz o seguinte: Shaul, Natan Elive, Paulus, né? O Paulus, Shaul, que era Paulus, né, em grego, Al-Sanhedrin, para os que estavam ali, né, que eram do Sanhedrin, Vaiomir, ele falou o seguinte: Anashim Achim, homens e irmãos, né? Anashim, homens, irmão, Achim, irmãos. Ani, eu, Belev, Tahor. Belev, né? De coração puro, Tahor puro. Coração limpo, né? Hitlar, andei, Lifnei, diante, Elohim, do eterno, Ad Hayom, Hazé, até os dias de hoje. Ou seja, o que é que Paulo está dizendo? Que, meus irmãos, meus amigos, até hoje eu andei com o coração limpo. É o que a tradução está dizendo. Eu uso bastante, eu transcrevo, né, da tradução de David Stern. Porém, estava muito diferente aqui. Não sei o que passou na cabeça nesse texto. Aí eu coloquei com humildemente, né, como vem aprendendo, eu fui colocar uma tradução mais próxima da realidade. O texto diz: Shaul olhou para os membros do Sanhedrin e disse: Irmãos, tenho andado, né? Vou até corrigir aqui, esqueci, falei tanto do meu amigo David Stern, mas andado, né? Hithalarti, tenho andado de coração puro diante de Elohim até o dia de hoje. Ou seja, o que é que Paulo está dizendo? Que ele tem obedecido ao Eterno de coração puro, sem transgredir as suas instruções, sem transgredir os seus mandamentos até os dias de hoje. E nessa multidão, olha quem aparece, olha o que o texto vai dizer. Contudo, o Kohen Hagadol Ananias ordenou aos que estavam perto de Shaul que lhe batessem na boca. Ou seja, no meio desses homens aí, no meio dessas pessoas que estavam julgando lá no Sanhedrin, a causa de Shaul, quando Paulo começou a falar, começou a se defender, ele não disse nada que denegrisse a imagem de ninguém. Quando ele começou a dizer: olha, meus irmãos, eu tenho andado até hoje em plena consciência, de coração puro diante do Eterno, aí vem o sumo sacerdote, no meio daqueles juízes ali, do Sanhedrin, que ainda estavam ouvindo, começando a ouvir o discurso de Paulo, e diz: olha, vai lá e dá uma tapa na boca desse camarada aí. Aí vem uma pessoa e pá! Na boca de Paulo. Eu pergunto a vocês, a primeira pergunta que nós vamos fazer aí para vocês, principalmente quem está aí no chat acompanhando. Então, onde está na Torá que uma pessoa deve ser agredida em um tribunal? Tem isso na Torá, meus irmãos. Quando a pessoa começa a fazer a sua defesa, ela pode receber uma punição, uma tapa, alguma coisa. Existem punições na Torá até de levar a chibatada. Porém, é quando a pessoa, em último caso, e quando a pessoa termina o julgamento, o juiz vai lá e dá a punição. Porém, quando a pessoa está começando a falar, alguém vai lá e dá uma pancada na boca da pessoa. Então, como a gente observa na Torá, em caso de dúvidas, o Eterno era consultado. Vamos supor que Paulo falou, teve uma discussão lá, que a gente vai ver que vai ter depois, né, entre os saduceus e os fariseus. Paulo levanta uma bola lá que começa o barulho. O que é que deveria acontecer? Jogar o urim e o tumim. Tem uma dúvida, joga o urim e o tumim, para saber se está falando a verdade ou não. Mas quando começa Paulo a falar, a discorrer sobre o tema, o que é que o sumo sacerdote faz? Ele manda dar uma pancada na boca de Paulo. Ele manda bater em Paulo. E o que é que Shaul ele vai fazer? Ele vai, literalmente, se revoltar com essa situação. Ele está no meio daqueles que eram sacerdotes, no meio de quem deveria julgar as causas de Israel.
onde deveria ser respeitada a lei, onde deveria ser respeitadas as instruções do Eterno, e ele está vendo pessoas transgredindo a Torá, transgredindo a lei do Eterno. Essas pessoas deveriam zelar criteriosamente, como a gente viu anteriormente, medindo os mínimos detalhes da lei do Eterno. E o que é que Shaul disse? O que é que Shaul falou para esses homens? Ele diz, Vaiomer, falou, né? Elaive Shaul, Paulo, né? Paulos que está aqui. E falou para eles, Paulo, Veotha e Akem, ou seja, e você será ferido, né? Elohim, pelo Eterno. Atá, Kirtuar, eu estava vendo a tradução dessa palavra, quer dizer uma parede rebocada. Ou alguns usavam cal, né, para rebocar essas paredes. Aí por isso que ficou parede embranquecida. Porém, parede embranquecida, existia também uma coisa muito interessante quando o Eterno está falando lá sobre justamente a Saraat, que era, chamam de lepra, né? Tinham casas que ficavam com a parede branca, não por esse cal de reboco que era utilizado, mas sim pela lepra. Por isso que era levado o sacerdote para ele analisar se essa casa estava com lepra ou não. Que as pessoas teriam que sair dessas casas, né? E o sacerdote é que tinha a missão de averiguar se aquela casa tinha lepra ou não. Então, quando Shaul está falando que essa pessoa é uma parede embranquecida, uma parede rebocada, ele está falando que essa pessoa não averigua não pode ter um julgamento correto. Porque ele mesmo tem a parede branca em casa. Ele mesmo não pode julgar uma pessoa que tem a casa com lepra, pois ele mesmo tem. Ao meu ver, é o que mais se encaixa, né? Ren atá, julgue, né? Ishev, julgue, pi leshfateini, alpi hatorá. Ou seja, você deve julgar conforme a Torá. E continua, né? Verine tezuita lahakoti belo mishpat, belo mishpat. E o texto diz, então Shaul disse, Elohim o ferirá parede embranquecida. Você está aí para julgar de acordo com a Torá. Contudo, transgride o mandamento e mandando me bater. Paulo está utilizando a própria Torá para mostrar para essa pessoa que ela está errada. Ele é um juiz que está julgando não com retidão, mas com injustiça. E o versículo 4 de Atos 23, capítulo 23, versículo 4 diz, os que estavam perto de Shaul disseram, é o Kohen Hagadol de Elohim que você está insultando. Esse homem não estava caracterizado como Kohen Hagadol, como o sumo sacerdote. Ele estava como mais um do meio do povo. Ele não usava as vestes que deveria usar para julgamentos. Ele não estava apresentado. Ele não precisava usar o colete nem nada, mas porém todos deveriam saber que ele era o sumo sacerdote. Paulo não sabia. Ele estava no meio do povo como mais um. Vejam, meus irmãos, como se deve medir cada mandamento da Torá, com um mínimo de critério. Uma pessoa que está sendo julgada está chamando a atenção do juiz. Não tem essa punição de bater na boca da pessoa na Torá. Paulo está falando sobre isso. Você está aí para me julgar de acordo com a Torá. Aqui, ó. Contudo, você transgride um mandamento. Você manda bater numa pessoa que está sendo averiguada. Não existe isso na Torá. Então, os que estavam ali disseram, olha, mas tu não sabe que ele é o sumo sacerdote? Independente. Aí o que é que Paulo faz? Mostra como é que ele tinha acabado de dizer que a pessoa deveria agir conforme a Torá. Paulo vai lá e diz,
Shaul disse: irmãos, eu não sabia que ele era o Kohen Hagadol. Por quê? Pois está escrito aonde na Torá: você não deve falar de forma depreciativa a respeito de um líder do seu povo. Então Paulo tinha dito: olha, a gente está aqui no tribunal, vocês devem julgar de acordo com a Torá. O que esse homem fez aí está errado. Ele está aqui para me julgar, porém a própria casa dele tá errada. Vou trazer para vocês aqui. Tem uma história que eu lendo, né, um pouco do sabedoria do povo judeu, e eles contando o Midrash, que uma pessoa estava um juiz julgando e chegou uma mulher com a causa que era a seguinte: olha, eu trouxe aqui meu vizinho porque ele tem uma árvore e as folhas da árvore da casa dele caem, tá justamente na divisão das nossas casas. Porém a casa tá a árvore está na casa dele, no quintal da casa dele. Porém as folhas do quintal da árvore dele caem no meu quintal, eu tenho que estar constantemente limpando. E eu quero que tome uma solução. O outro, para argumentar, diz: olha, mas quando dá frutos que caem no quintal dela, ela come. Então o juiz disse: veja a causa. Uma causa simples, né? O que é que o juiz disse? O juiz foi e disse: eu preciso de 3 dias para dar essa resposta. E todos ficaram surpresos, porque ele era um juiz conhecido por julgar rapidamente, com sabedoria. E ele pediu 3 dias para julgar a causa. E encerrou a sessão. 3 dias depois, o pessoal foi lá de novo e ele disse: olha, a causa é simples. Você, que é o dono da árvore, deve podar a sua árvore de uma forma que os galhos fiquem só para dentro do seu terreno e não caia mais as folhas dentro da casa da sua vizinha. E todos ficaram surpresos: mas juiz, isso era o óbvio. Isso era o que você deveria ter dito há 3 dias atrás. Não precisava desse prazo todo para você fazer isso. Por que você pediu 3 dias para isso? Ele disse: porque eu tenho na minha casa um quintal, eu tenho uma árvore que está da mesma forma e eu fui perguntar ao meu vizinho e ele disse que também se incomodava. Então eu fui e tive que podar a minha árvore primeiro para poder depois vir e dizer o que era para ser feito. Que lição, meus irmãos. Realmente é assim que devemos fazer. É assim que Yeshua ensinou quando ele diz o seguinte, que cuidado quando você julga. Não diga para o seu irmão que tem um cisco no olho dele enquanto tem uma trave no teu olho. Tira primeiro a trave do teu olho para depois tirar o cisco do olho do teu irmão. Não julgueis para não ser julgado. Qual é a forma de não julgar? Não é que você não vai ver um pecado e o seu irmão errando e você não vai falar. Mas você primeiro deve corrigir esse defeito em você para depois corrigir no seu próximo. Então, voltando aqui, né? Shaul está fazendo isso. Mandou essas pessoas julgarem conforme a Torá. Porém, ele falou algo que poderia ser considerado um insulto a um líder do povo. Então ele diz: olha, eu não sabia, porém a Torá diz isso, isso e isso, então eu devo respeitar. Então ele agora colocou esse juiz no seu devido lugar. Então, meus irmãos, a gente já vai finalizar o estudo. Eu vou trazer agora para vocês o texto não está relacionado ao início lá, como a gente coloca lá os textos relacionados, mas eu achei como uma luva esse texto que nós vamos colocar aqui, que é da primeira carta de Pedro de Kefa, capítulo 2. Olha o texto: sacerdócio real. Em 1 Kefa, capítulo 2, versículo 4, vai dizer o seguinte: Ve elaiv batem kemo el even, haim asher masu binei adam ach nivharat. Opa, estava em outro texto aqui, perdão. É que eu leio em 2 telas, tá, meus irmãos? Então, eu botei um aqui e não foi. Pronto, tá da tela de vocês. Pe elaiv ba atam kemo el avem haim Aven Haim. Even Haim, perdão. Even Haim é justamente... Even é pedra, né? Haim, vida, né?
Então vocês são Even Haim, pedras vivas. Aqui, ó, pedra viva. Deixa eu continuar. Asher ma asu venei Adam al ach niveret ri ve ikara le Elohim. À medida que se aproxima dele, a pedra viva, rejeitada pelas pessoas, mas escolhida por Elohim e preciosa para quem? Para ele. Então, Kefa está dizendo que nós estamos se aproximando do grande exemplo, que o Eterno enviou Yeshua para ser uma pedra viva, porém foi rejeitada pelas pessoas. Ele vai dar mais exemplos dessa Even, dessa pedra. Ele vai dar mais exemplos de como nós, seres humanos, temos que ter uma referência. Nós temos que ver aquela pessoa que se vestiu com o esplendor do Eterno. Ele vestiu literalmente as vestimentas do esplendor de Adonai. Ele sabia meticulosamente cada detalhe, sabia medir cada palavra. Por isso que Yeshua disse que nós devemos ser julgados por cada palavra que dissermos. Por quê? Nós devemos ser julgados por cada palavra que dissermos. Porque nós devemos medir muito bem aquilo que falamos. Às vezes nós dizemos coisas que matam as pessoas por dentro. E às vezes nós julgamos uma determinada situação de uma forma errada. Continuando. Eu um dia vou aprender que quando eu uso os textos da Brit Hadashah, se vocês notaram, os caracteres da letra em hebraico muda bastante, então fica mais difícil a leitura. Eu vou ver como é que eu faço para botar, já tentei de tudo aqui, para botar o mesmo, vou dar só um exemplo, tá? Vou voltar aqui um pouquinho para vocês verem. Olha os caracteres aí agora, todo mundo olha os caracteres, veja como ele é uma forma, né, mais difícil de ver. Agora eu vou voltar aqui um pouquinho, vocês vão ver os caracteres quando eu pego do Tanar. Olha aí como é mais fácil, tá vendo? Bem mais fácil. Eu vou ver como é que eu faço aí. Esqueci de perguntar ao meu amigo, meu irmão, professor Renato Tiprísio, ao Moré Marcos Felipe, como é que eles fazem para botar mesmo padrão, né, de letras, né? Das letras, tanto da Brit Hadashah, da Aliança Renovada, dos Escritos Nazarenos, quanto do Tanar. Estamos já finalizando, falta poucos slides aí. E vamos lá, estamos no slide 10. O texto vai dizer o seguinte, está aqui na tela para vocês. Vegano, atem. E vocês veganos, né, também são vegano, com a boca fechada, né? Gan aberto é jardim, Gan Eden. Gam é também. E vocês também, avnei, Even, essa palavra aqui, Even, deixa eu pegar o apontador aqui. Even, avnei, são pedras. Raim, como a gente acabou de ver, vivas. Ou seja, quando nós estamos se espelhando naquela pedra viva, que é o que a gente viu anteriormente, agora nós também somos pedras vivas. Por quê? Le Rabanot, qual é a função que a gente tem? Para construir. Reihal. Reihal quer dizer uma sala, um cenáculo, né? Elion, uma casa, uma sala elevada. Elion é justamente a elevação. Lichunat, Kodesh, para servir, para sermos separados. Lehakriv, Zivrei Ruach, Leiach, Nehoach, Le Elohim, Beyad, Yeshua HaMashiach. E o texto diz, vocês mesmos, como pedras vivas, estão sendo utilizados na edificação de uma casa elevada
para serem separados para Elohim, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais, sacrifícios do Ruach do Eterno, do mover do Eterno, aceitáveis por intermédio de Yeshua HaMashiach. Beiade, né? Por intermédio, a gente vê aqui Beiade, pela mão do Messias. É como se Yeshua estivesse pegando a gente pela mão e nos mostrando como deve ser feito. O texto continua. Hazehu Shemar Bemikra Hani Isad Betzion Even Bohan Vaikra Ve Hama Amin Balo Ivosh. Esta é a razão de o Tanar dizer: vejam, ponham em Sion uma pedra angular escolhida e preciosa. Todo aquele que põe a sua confiança nela, com certeza não será humilhado. A pessoa não vai ser humilhada porque ele depositou a sua esperança nessa grande pedra, nessa grande rocha. No texto de Daniel, eu não lembro qual capítulo, diz que viu uma grande pedra ser cortada da montanha não por mãos humanas. Essa pedra encheu toda a terra. Ou seja, Yeshua, essa grande montanha que foi cortada não por mãos humanas, está hoje enchendo toda a terra. É onde nós devemos colocar a nossa visão. A nossa referência é o Messias Yeshua. Ele é o nosso mestre, aquele que traz as instruções perfeitas para a gente. Então, é uma grande alegria, meus irmãos, saber que nós temos uma referência. Nós temos aquele que mediu meticulosamente cada detalhe da Torá. Ele utilizou da prerrogativa que o Eterno havia dito que todos nós seríamos sacerdotes e colocou isso em prática, ensinando cada mandamento para que a gente possa colocar em prática. E hoje nossa função é fazer o quê? A mesma coisa. Nós temos essa referência. Nós temos o Messias em nossas vidas. Então, continuando, ele diz, portanto, para vocês que mantêm a confiança, esta pedra é preciosa. Ou seja, quando a gente está em obediência a Yeshua, aos seus ensinamentos, agora ele, além de ser não passa a ser apenas uma rocha, é uma pedra preciosa. Mas para aqueles que não confiam, a mesma pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se uma pedra angular. Ou seja, o que é que isso tem a ver, meu irmão? Pedra angular, pedra rejeitada, o que é que tem a ver pedra? A pedra, meus irmãos, a rocha, ela tem a conotação de algo que é permanente. Algo que vai demorar para sempre. Por exemplo, a gente estudou algumas porções atrás que os egípcios eles construíam as suas casas de tijolos de barro. Porém, as pirâmides egípcias eles fizeram de pedras cortadas, porque eles diziam que o túmulo deveria ser feito com as pedras porque representam a eternidade. E as casas de tijolo de barro representam que aqui é passageiro. E realmente, a concepção está correta. Porém, a gente não deve ligar muito para onde a gente vai ser enterrado. Porque quem confia no Eterno será ressuscitado. Tudo isso aqui é passageiro. Mas a palavra do Eterno é eterna. E se nós estamos nela, também somos eternos. O que é que o texto está dizendo? Que a pedra que quem confia nessa pedra, em Yeshua, será uma pedra preciosa, e essa é a pedra de esquina. O que é a pedra de esquina? É aquela primeira pedra que é colocada no rumo do terreno, para que a partir dela seja construída toda a casa. Yeshua, para quem confia nele, ele é essa pedra. Mas as pessoas que rejeitam essa pedra serão uma pedra de tropeço, ou seja, essas pessoas serão destruídas por não confiarem nessa pedra. Por isso que o que é que a gente extrai disso aí? Quando você, meu irmãozinho, você, minha irmãzinha, que está levando essa mensagem adiante, a palavra tem duas funções.
Ela é uma espada de dois gumes. Você levou essa mensagem para uma pessoa e essa pessoa aceitou. Trouxe o que para essa pessoa? Redenção, salvação. Você levou essa mensagem e essa pessoa deu de ouvidos assim, não quis saber. O que é que você trouxe para essa pessoa? Ela rejeitou a palavra do Eterno e trouxe condenação. Então a palavra não volta vazia. Ou ela vai ter o sentido... Opa, desculpa, mudou aqui. Calma, né? E não, bati aqui sem querer. Na tecla de atalho. A palavra tem duas funções. Ou trazer a salvação ou a condenação. Não tem o meu termo. Até porque meu termo não existe. No dia do julgamento do Eterno, ou terão absolvidos, que são os que vão para o seu reino, ou os condenados, os que rejeitaram a sua palavra e não quiseram colocar em prática. Não aceitaram o seu reino. É um direito de cada um. E o texto continua. E também a pedra que faz as pessoas tropeçarem, a rocha sobre a qual caem. Elas tropeçam o quê? Na palavra. Essas pessoas que vão cair, meus irmãos, peço até desculpa aí para quem está ouvindo não quer aceitar a palavra, é o que o texto diz, é o que você vai encontrar em toda a Escritura. As pessoas que caem, elas que vão para a condenação. Elas tropeçam na Torá do Eterno. A palavra aqui nesse tempo, lembre-se, para Pedro não existia evangelho. Evangelho, os 4 evangelhos, não existia as cartas de Paulo. As cartas de Paulo eram uma conversa entre eles. Para Pedro, a palavra era o que estava no Tanar. Por isso que ele cita, a gente vê no 2 versículos anteriores, ele cita esta razão que o Tanar, as escrituras, vem dizer. Entendeu? Ele cita que a palavra, as pessoas estão rejeitando o Tanar, rejeitando a Torá. Desobedecem a ela como foi planejado. Então são pessoas que rejeitam os ensinos de Yeshua, rejeitam a Torá, rejeitam o Tanar, as escrituras, os profetas, e elas tropeçam e caem. São os desobedientes. Continuando, penúltimo slide, o texto vai dizer o seguinte. É isso que eu queria mostrar para vocês aqui. Vê atem rimchem behirei ya mam lechet kohanim. Aqui está o texto que a gente tinha visto, as mesmas palavras, né, que a gente viu nessa porção. Olha para aqui, as mesmas palavras. Reino de Kohanim, de sacerdotes. E que a gente viu lá no reino de... Não está nessa porção, né? Perdão, está na porção Itrô. Porém, que eu relacionei no começo, para a gente entender o que é o sacerdote, o que é as roupas do sacerdote. E olha o que diz aqui, ó. Goi Kadosh. Goi Kadosh. O que é um Goi Kadosh? Goi Kadosh é o que o texto está colocando aqui em vermelho, de nação santa. Sou muito ruim com esse mouse, né? Esse mouse também não ajuda muito. Goi Kadosh é justamente o que está escrito aqui como nação santa. O povo pertencentes a Elohim. Por quê? Ele pergunta. Para louvar aquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o estrangeiro santo. Essa nação é uma nação Goi, a nação de estrangeiros. Santificados. Essas pessoas agora são um reino sacerdotal. Malechet Kohanim, um reino de sacerdotes. Goi Kadosh, a nação santificada. Agora, por que a palavra Goi? A palavra Goi quer dizer que essas pessoas são gentios, são pagãos, por exemplo. É o que a gente vai ver mais à frente. Continuando o texto. Anteriormente vocês não eram um Am. Am é justamente povo. Quando o Eterno quer falar do seu povo, ele fala Am. Am Elohim. Vocês não eram povo de Elohim. Porém agora, são povo de Elohim.
Antes vocês não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam a misericórdia do Eterno. Então, o povo do Eterno é esse povo que era Goi, eram das nações. A Torá já previu que várias pessoas das nações estariam no reino do Eterno. E Yeshua, ele cita, quando ele está discutindo com os fariseus em Mateus capítulo 12, ele fala o seguinte, ele diz, olha, muitos virão de todos os locais e se assentarão no reino do Eterno. A rainha do sul se levantará dos mortos e se sentará à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Mas muitos que são do reino do Eterno estarão de fora. Não é por sangue, meus irmãos. É por obediência. Então, continuando, as vestes diferentes, atitudes diferentes. Porque, olha o que, como Kefa Pedro finaliza. Queridos amigos, insisto em que vocês, como estrangeiros e residentes temporários, não cedam aos desejos da velha natureza, sempre em guerra contra vocês. Ele continua. E vivem, porém, de forma honrosa entre os... Olha aqui, ó. O tradutor aqui botou pagãos, porém, olha a palavra aqui, ó. Goim. A mesma palavra que a gente viu ali, Goi Kadosh. Então, quando nós estamos entre as nações, santificando o nome do Eterno, sendo criteriosos, usando as vestes sacerdotais. Como é as vestes sacerdotais? É vivendo de uma forma honrosa entre as pessoas. É sendo um sacerdote no meio de uma nação pagã. Sendo uma pessoa honrada que mede cada detalhe, usando a medida correta, que é a Torá do Eterno. Por isso que eu usei esse texto, porque é o que traz uma maior alusão. Diz, vivam, porém, de forma honrosa, ou seja, como uma pessoa que é um sacerdote entre as nações. Porque ainda que eles os acusem de praticarem o mal, como resultado da observação de quê? Das suas boas ações, da sua prática da Torá, possam dar glória a Elohim no dia de sua vinda. Então, meus irmãos, esse aí foi o nosso estudo. Espero que vocês tenham gostado. Desculpe aí alguns erros, mas é assim mesmo, entre erros e acertos a gente vai melhorando. E que vocês possam cada dia mais estar sendo santificados entre as nações. Vocês possam, assim como esse trabalho que nós vimos fazendo aqui no Teshuvah Total, entre outros professores que existem em todo o mundo, ensinam também sobre a sua palavra. A gente vê que existem os frutos da Torá em todas as nações da terra. Que vocês possam colocar em prática todos os dias das suas vidas os mínimos detalhes da observância das instruções, sendo assim sacerdotes do Eterno, sacerdotes do único e verdadeiro Elohim, que deu o seu Filho Yeshua para que nós possássemos conhecer essas maravilhas do Eterno. Conhecer essas maravilhas do Eterno. Sem essas instruções do Messias Yeshua, eu tenho certeza que não estaríamos aqui hoje. Bendito seja o seu nome para todo sempre e eternamente. Um abraço a todos. Vou deixar vocês agora me estendi um pouquinho aqui no estudo. Vou deixar vocês aqui com o aviso semanal. Não vou botar o More Hamilton hoje, que já está um pouquinho adiantado. Deixa eu ver aqui. Programação semanal. Para quem está chegando agora, muitos já sabem, né, da nossa programação semanal. Aqui, pronto. Abrindo aí. Pronto. Só me tirar daqui da tela. Beleza. Nós temos o Entendes o que Leis com o Moré Leniel, todo domingo às 17 horas. Esse que vos fala. E aí, todos os programas às 17h30, beleza? Ao decorrer da semana. 19h30, perdão.
Examinando os Profetas comigo, todo domingo. O Moré Márcio Alencar na arte escrita na segunda. O Moré Marcos Felipe no Momento do Hebraico, estudando agora as Mishalim, as parábolas do Messias, também na terça-feira. O Moré Raimson em Atos dos Emissários, na quarta. O Moré Renato de Prísio na quinta-feira, Pedacinho da Torá. E o estudo do Shabat, né, na sexta às 18 horas, no Shabat às 10 e também às 16. E aí o QR Code para você baixar. E também temos a Moré Kessia. Vou pegar até outra programação atualizada. Sua Teshuvah, minha inspiração, ela já está solicitando que vocês enviem suas histórias para esse e-mail que está aqui embaixo. Deixa eu ver se eu consigo achar o apontador aqui. Esse e-mail aqui, ó. É importante que vocês enviem seus relatos, que ela vai contar de uma forma especial. Beleza? E esse programa que já está funcionando, já está rodando, que é todo Shabbat às 14 horas. Tá bom? Um abraço, meus irmãos. Que o Eterno abençoe a cada um de vocês. Em nome do Messias Yeshua. E até o próximo encontro conosco no próximo domingo. Em mais um programa Examinando os Profetas. Vocês possam ter uma excelente semana aí. Que o Eterno tenha seu amor derramado sobre a vida de cada um de vocês aí. Um abraço.